Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola do Conhecimento. Eu sou a Sandra Luz e hoje eu queria trazer um tema voltado para que a gente possa fazer uma análise de forma ampla, né? Como se a gente abrisse uma caixa de fatos que ocorrem e que a gente, muitas vezes, a gente vai mais pelo intuito, assim, de a gente ver, a gente não para pensar, porque a gente vai no automático na análise e na forma de responder, e na forma de compreender a, a situação, mas não o contexto. E a gente tem uma ferramenta, né, que eu acho interessante, que me traz muita, é o meu facilitador de entendimento, inclusive das coisas, né, eu posso analisar melhor as coisas, que é o que a gente chama a questão sistêmica, né, e a questão sistêmica, né, é uma ferramenta, de fato, que vai fazer com que a gente, a fazer alguma análise, né, sobre a forma como a gente vai opinar ou não sobre determinada coisa, a gente não faça só no superficial, mas que a gente possa abrir um pouco mais a caixa para analisar melhor, né? E aí hoje eu quero fazer uma análise de um tema, porque a gente vive muito na internet, então está cercado de N informações e campos vibracionais diversos ali interagindo com a gente, né? Então a gente está sempre expostos a energias, e energias diversas. E aí hoje eu queria dar uma paradinha para fazer uma análise sobre, eu não vou falar, eu vou fazer análise assim, criar um personagem, né? E a partir desse personagem é muito fácil, vocês vão identificar quem é o personagem. Eu até fiz um desenho e eu vou chamar o nosso personagem, que a gente vai estar analisando de forma sistêmica, né? E até o campo vibracional desse personagem é o pequeno missionário ou o pequeno pastor, né? Pelo contexto, e aí é quando a gente já começa a entrar nesse contexto da vida dessa pessoa, né? Dessa criança, desse menino. O mundo que a gente interage, né? Então, aí eu digo que são os mundos que a gente interage, a gente sempre vai estar nesse processo de estar naquele mundo, a nossa história se fazer a partir daquilo, né? Então, vamos imaginar uma criança, e como toda criança, ela está alocada num espaço, não é isso? Então, ela vai estar dentro do espaço, que é o espaço onde ela interage, né? É aquele espaço onde as coisas se dão, as coisas acontecem. E quando se é pequeno, até os 7 anos, essa criança, né? Então, até 7 anos, o aprendizado dela está relacionado com tudo aquilo que ela vai vivenciar ali. Muitas vezes é a imagem do pai, é o modelo, a mãe é o modelo. E aí a gente também tem que entender que os amigos, né, a escola, as instituições que também religiosas, né, porque é o que vai fazer essa formação, e o espaço, né, nitidamente o espaço onde ela está, né. Esse espaço, para mim, eu acho que é fundamental, né, e para uma análise dessa criança quando ela vira um adulto, né? E ela traz de bagagem tudo aquilo que ela vivenciou, né? Essa é a bagagem dela. Por isso que muitas vezes, quando pega-se uma criança dessa e tira desse universo e leva ela para um outro universo maior, né? Então, por exemplo, e aqui, eu tiro ela desse universo que é o universo que ela conhece, tá? E aí eu trago ela, por exemplo, para um universo maior. Olha como amplia o campo de energia onde ela vai estar vibrando, né? O campo. E aqui está a nossa criança, que deveria estar aqui. O pai e a mãe teria que estar no papel de hierarquia acima da criança. E o menino, talvez, percebendo que o pai e a mãe não conseguem, não é os modelos que ele consiga perceber como modelo, ele vai se guiar por um outro modelo, né? Então, aqui surge um terceiro modelo e passa a ser o modelo que ele começa a se espelhar, né? Então, ele já se vê nesse outro modelo e o que é que ele faz? Ele caminha
para esse modelo que ele visualiza como um modelo perfeito para o que ele almeja ser um dia na vida dele. E eles foram tirados deles, inclusive quando crianças, essa possibilidade de dar um exemplo para esses filhos, né? Mas existe uma coisa muito importante aqui, né? Que quando a gente diz que eles têm que estar na frente, mesmo não sendo um modelo que o menino vê lá fora, né? Porque ele está no quadrado, ele está numa área aqui, que é a área onde ele existe, coexiste, mas ele vê outras áreas onde tem modelos muito mais brilhantes, né? Que é o sonho, o que gostaria de almejar. E a gente tem hoje as redes sociais dando essa ampliação muito grande. Muitas crianças hoje querem ser mini influenciadores. Por quê? Porque elas se espelham em outros influenciadores. E aí elas praticamente elas não estão mais observando quem de fato elas tinham que de buscar as influências, né? Então elas não olham para os pais mais. E isso a gente gera um desequilíbrio. E esse desequilíbrio tendencialmente é prejudicial, porque a gente está no processo de desorganização, né? E não tem como gerar uma energia fluida, uma espiral de energia crescente. Visualiza, né? E aqui a gente tem um modelo que guiou essa criança a ela criar esse modelo para ela, que eu poderia chamar de, vamos dizer, um avatar ou até um arquétipo, né? Então ela entra no processo de arquétipo. E é tão em desordem, né? Você também percebe essa desordem, porque quando você olha com uma criança com essa vestimenta, se você observar, vamos dizer, uma criança onde ela tem uma vestimenta, né, de se veste um mini adulto, né, e isso vai para qualquer, não só para esse personagem que a gente está criando aqui, mas para N outros, quando ela se veste como um mini adulto, a gente começa a perceber que já há um desequilíbrio, né, ela está perdendo um momento que é muito crucial na vida dela, que é de infância, e a consciência dela para aquilo que ela almeja, ou que alguém por trás, né, tá dizendo a ela que é assim que ela tem que agir para conseguir dar uma estrutura diferente e ter tudo o que ela deseja na vida, ele já está no processo completamente desarmônico, né, que é prejudicial para ela. E aí a gente vê, por exemplo, essa criança entrando no processo de que ela foi exposta, né, sendo expostas à grande rede de comunicação, e quando ela é exposta a essa grande rede, ela passa a ser colocada num jogo onde vem a questão da dúvida, a questão do julgamento, né, a questão de que ela fala coisas que não são adequadas para dentro de um processo ético da vida, porque ela não tem noção do que ela está falando, ela não tem. Então, ela expande aquilo, aquilo vem, mas ela não tem nem noção da gravidade, muitas vezes, do que ela está colocando ali em pauta. E ela pode entrar no que a gente vai chamar do cancelamento, né? De ser cancelada ainda numa idade que ela não está amadurecida para receber esse tipo de cancelamento. Ela pode entrar no processo de agressão, na tentativa de vencer um jogo de adultos que está jogando com ela. É que a gente possa olhar com o coração para o processo em que está colocado essa personagem, né? Precisa olhar com o coração, porque é uma criança que, como eu falei a vocês, ela vem de um ambiente, de um microambiente onde ela não tem possibilidades, ela não tem como ter visões de crescimento e possibilidades, e é jogada num ambiente onde existe as mil possibilidades, né? Todas as possibilidades. Mas a gente está lidando com uma criança que ainda não tem a formação suficiente para enfrentar isso como se fosse um adulto. Mas dela a gente não quer ver, a gente quer ver o que a gente está vendo e o que ela está dizendo, né? E o que ela está dizendo, de alguma forma, agride pessoas, agride instituições, agride visões de vida, de mundo, porque ela não tem
capacidade de raciocinar o quanto deveria, porque ela não tem, pelo sentido da faixa etária dela mesmo, né? De sair de um espaço que é o seu espaço de referência de vida e de referente à a idade que você tem que viver para ser um mini adulto, né? Então, é muito doloroso, porque aqui tem muitas dores. E se nesse momento ainda não tem, porque é imperceptível para essa criança, isso vai acontecer mais à frente, né? E não vai ser fácil quando ela, vamos dizer, entender todo esse processo. Que a gente possa emanar, né, para essa criança, para esse personagem em si, vibrações de luz, né, como a gente diz de luz, mas vibrações boas para que uma hora esse caminho ele não seja um caminho tortuoso, mas um caminho reto, singelo, e que leve a ele a esse grande sonho, né, que ele se vê diante, sendo um grande orador, e ele pode ser o grande orador, mas ele só precisa entrar em harmonia com alguns campos que a gente visualiza claramente que estão desarmônicos.